Olá, está começando agora mais um programa Ecosenado. Você vai ver na edição de hoje. No mês em que é celebrado o Dia do Pantanal, senadores da Comissão de Meio Ambiente foram até Mato Grosso para ouvirem as autoridades do estado sobre os incêndios no bioma este ano. A partir do momento que a gente entende que o fogo é algo natural desse bioma, a gente muda um pouco a nossa estratégia. Então a gente tem fortemente a atividade de combate ao incêndio florestal, mas também a gente investe muito na atividade de prevenção, considerando esse eixo de manejo integrado do fogo. A gente combate o fogo quando é necessário e a gente usa o fogo também quando no período responsável. A gente faz a gestão do fogo, não somente a gestão de um incêndio, a gestão de um desastre. Uma conversa sobre a situação do bioma com o secretário de combate ao desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, André Lima. A atividade agropecuária intensiva, né, que ainda desmata, é um vetor de desequilíbrio desse ecossistema, mas cada vez mais, e sobretudo esses biomas menores, são mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas no sentido global. O Brasil apresenta na COP29 uma nova meta de redução de lançamento de gases de efeito estufa. Imagens de indústrias e chaminés soltando fumaça. E o que é taxonomia verde? Uma classificação que define quais atividades econômicas são consideradas sustentáveis do ponto de vista ambiental. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. Dia 12 de novembro foi o Dia Nacional do Pantanal. Carine Beluso. Assista agora uma entrevista sobre os desafios enfrentados pela maior planície alagável do planeta, berço da maior diversidade do país e patrimônio da humanidade. O Ecosenado veio até o Paulo Ministério do Meio Acrísio, Ambiente, repórter. mais precisamente ao gabinete do secretário de combate ao desmatamento, André Lima, e o nosso papo aqui vai ser sobre o Pantanal. Imagens do bioma do Pantanal. Aves, gado, rios e outros animais. André, é verdade que o Pantanal, no correr das coisas como estão acontecendo, ele pode desaparecer? Veja, assim, se a gente olhar em perspectiva o que está acontecendo nos últimos 10, 15 anos... Né? André Lima, secretário de combate ao desmatamento do MMA. Os ecossistemas no entorno, porque o maior desafio do Pantanal é que grande parte das suas nascentes, o Pantanal é uma grande planície inundável, né? Que ela depende, obviamente, do fluxo hídrico, além das chuvas, do fluxo dos rios que o abastecem. Boa parte das nascentes desses rios estão fora da planície inundável, né? Estão dentro da bacia do Alto Paraguai, mas fora do Pantanal, fazem parte do Cerrado, né? E a expansão agropecuária, a expansão do desmatamento, a erosão desses rios, né, ela vem comprometendo ano a ano essa vazão e a estabilidade, a integridade ecossistêmica do Pantanal. Se a gente agregar a isso, né, os efeitos das mudanças climáticas, né, estão trazendo secas consecutivas, né, muito extremas, comprometendo ainda mais esse ciclo hidrológico, não é difícil imaginar que em 50, 100 anos a gente pode realmente estar perdendo esse equilíbrio do ecossistema, né, essa integridade que a gente chama ecológica do Pantanal. De 2000 a 2022, o acúmulo de área desmatada cresceu, praticamente dobrou, né? A que se deve isso? Bom, se a gente está falando de Pantanal, né, a gente tem vamos dizer assim, um vetor específico, né, diferente de Amazônia, diferente da Mata Atlântica, né, mas no Pantanal o que a gente tem observado é que cada vez mais a gente tem tido a entrada, né, de atividades agropecuárias mais intensivas, seja a própria pecuária intensiva, né, porque a pecuária extensiva ela é tradicional no Pantanal, ela é secular. Ou seja, o boi na natureza ele podia ser... Ele tem lá, ele se alimenta ele convive com as outras espécies vegetais. Nativas, né? São espécies de gramíneas nativas, né? Mas com a introdução, né, de espécies exóticas, com a demanda de mercado por uma produção mais intensiva e, ao mesmo tempo, também atividades agrícolas, né?
até mesmo o plantio de pinos, eucalipto, né? O plantio de monoculturas para celulose. E basicamente, né? Grãos também. Né? Grãos também chegando dentro do Pantanal, né? Ano passado nós vimos autorizações para drenagem do Pantanal para poder ser utilizado para atividades agrícolas. Né? Tudo isso combinado com menos chuvas e mais e aumento do calor, que é uma consequência da diminuição da redução da cobertura vegetal. São os dois vegetal. fenômenos, né? O fenômeno interno ali da própria dinâmica econômica dentro do Pantanal, no seu entorno, que também é grave, né? Com atividade agropecuária. André Lima, secretário de Combate ao Desmatamento do MMA. Em água, intensivo em agrotóxicos, em movimentação também de solo, né? Agravado pelas mudanças climáticas. Acho que esse é um fator importante. Quer dizer, a gente vem numa toada, né? Essa mesma toada ela não é mais, vamos dizer assim, convergente, né? Com o que a gente está vendo em relação ao clima, né? A mudança climática está acelerando um processo degenerativo do ecossistema muito acelerado. O quanto do desmatamento se deve ao fogo, às queimadas? Existe uma relação, né, entre fogo e desmatamento. Dependendo do bioma, essa relação é muito mais intensiva, né? Quando você tem muito mais tecnologia envolvida na atividade produtiva, o fogo deixa de ser um instrumento de atividade agropecuária, mas quando a gente vai para algumas regiões no Pantanal e algumas regiões na Amazônia, por exemplo, né, a gente tem assistido um crescimento do uso do fogo, o que, considerando esse novo normal climático, né, torna a situação muito crítica. Esse ano, os altíssimos índices de incêndio, muito fora do previsível, muito além da média histórica. Se a gente tiver uma média dos anos que mais queimaram no Brasil, uma média dos anos que mais queimaram, estou dizendo uma média de todos os anos. O fogo esse ano teve muito acima da média dos anos que mais queimaram. Então, realmente, a mesma prática histórica de décadas não é mais convergente, não é mais, vamos dizer assim, não está alinhada com uma capacidade de suporte do ambiente. O ambiente está modificado, a sua capacidade de suporte ao fogo está modificada. Então tem muita agricultura ainda, sobretudo na Amazônia, e a gente tem observado que no Pantanal também, né, ainda usa o fogo, sobretudo para queima de pasto, né? E também está muito associada ao pós-desmatamento, né? Inclusive no Pantanal a gente observou que o município, né, que mais queimou também, não por acaso, é o município que mais desmatou. Esse ano de 2024 foi trágico, mas é possível evitar que aconteça no ano que vem? O que falta? Porque o Ministério anunciou a contratação de 3 mil brigadistas na frente de combate. Veja, o que falta André Lima, secretário de Combate ao Desmatamento do MMA. Como um todo, não só o governo federal, assumir a necessidade de ações preventivas e preparatórias, né? Não se resolve o problema dos incêndios florestais com combate a incêndios florestais. Não existe governo que consiga duplicar, triplicar o número de servidores de um ano para o outro, né, para poder fazer combate a incêndios, e mesmo que duplicasse, né, tem que ter uma capacidade de coordenação estruturada, que também não se estrutura a coordenação de operações de incêndio de um ano para o outro, tem toda uma adaptação do sistema político, do sistema legal, porque também você não muda o orçamento de um ano para o outro para duplicar, triplicar, né, investimentos e contratações de aeronaves. Tem uma série de adaptações que é preciso ser feita na gestão nacionalmente falando, o que implica o proprietário privado estar mais bem preparado para isso. Eu arrisco fazer uma pergunta aqui. Perguntem aí aos proprietários rurais quantos de fato têm equipamento na sua propriedade para apagar incêndio. Um pequeno caminhão-pipa, uma carreta, abafadores, EPIs, bombas costais, né? Se o proprietário não faz o primeiro combate, já vira um problema que o prefeito deveria estar minimamente preparado com uma brigada municipal, uma brigada local, seja voluntária, mas minimamente equipada para isso. Não tem. Em quanto tempo hábil
o satélite pode detectar o início de uma grande queimada e as autoridades tomarem uma providência? Isso depende, são vários satélites, alguns que conseguem detectar com mais agilidade, mas com menos precisão, e outros que têm uma precisão muito grande, mas ele tem um tempo de rotação mais lento, né? Então a gente tem uma constelação de satélites que é utilizado nos sistemas de monitoramento para detecção. André, a gente sabe que o agronegócio, a agricultura intensiva e a cultura do gado para exportação de carne são atividades fundamentais para manter o caixa do Brasil, assim, manter as contas do país, embora sejam atividades que empreguem pouco e que contaminem o solo. Aí existe um paradoxo. Eu perguntaria quanto do Pantanal já está sendo consumido por esse tipo de atividade e sabendo que os países da União Europeia estão planejando não mais comprar nossos produtos que sejam fruto de atividade que impliquem desmatamento, como é que se resolve essa equação? A questão no Pantanal e cada vez mais o equilíbrio dos ecossistemas e dos biomas, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal, né? Ele obviamente que depende daquilo que acontece no seu território e a atividade agropecuária intensiva, né, que ainda desmata. André Lima, secretário de combate ao desmatamento do MMA. Desse ecossistema, mas cada vez mais, e sobretudo esses biomas menores, são mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas no sentido global. A responsabilidade hoje, até pela manutenção dos ecossistemas no Brasil, passa não apenas pelo próprio agro, né, obviamente que controlar mais aquilo que ele faz no território, mas toda a cadeia produtiva, o consumidor europeu, o consumidor na China, o consumidor nos Estados Unidos, estão cada vez mais, né, conscientes de que o que eles compram lá tem impacto aqui. E isso vai ser cada vez mais intenso, cada vez mais, vamos dizer assim, as portas vão se fechar cada vez mais para quem não tem o cuidado mínimo com relação à sua atividade, né? Eu acho até que isso está acontecendo um pouco tarde, porque vejo que os efeitos que a gente já está sofrendo hoje. André, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço. O fogo que atingiu o bioma durante a estiagem em 2024 foi mais severo que em anos anteriores. O número de focos de incêndio na vegetação foi o maior registrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desde 1988. Só em relação a 2023, foi 76% maior. Para avaliar esses impactos e planejar a prevenção contra queimadas em 2025, a Comissão de Meio Ambiente do Senado fez uma diligência em Mato Grosso no dia 21 de novembro. Dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ apontam que de 1º de janeiro a 27 de outubro de 2024 foram queimados 2.750.000 hectares no Pantanal, 18% do bioma. A presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado e os senadores mato-grossenses foram até o estado para ouvir os órgãos locais a respeito do enfrentamento às queimadas descontroladas neste ano. A sessão foi na Assembleia Legislativa em Cuiabá. Essa temporada de 2024, ela foi antecipada. Marcelo Leandro de Andrade, ICMBio. Negativos dos níveis do rio, a gente acompanhou o nível do Rio Paraguai, isso já previsto no início do ano pela Agência Nacional das Águas. O que a gente faz, pessoal, não é somente combater o fogo, a gente convive com fogo. Esse é o paradigma que eu queria conversar com vocês. A partir do momento que a gente entende que o fogo é algo natural desse bioma, a gente muda um pouco a nossa estratégia. Então, a gente tem fortemente a atividade de combate ao incêndio florestal, mas também a gente investe muito na atividade de prevenção, considerando esse eixo de manejo integrado do fogo. A gente combate o fogo quando é necessário e a gente usa o fogo também quando no período responsável, ok? A gente faz a gestão do fogo, não somente a gestão de um incêndio, a gestão de um desastre. Uma demanda muito importante com relação a isso. A gente precisa regulamentar e desburocratizar a questão da queima prescrita.
não somente na unidade de conservação. Na unidade de conservação nós temos instrumentos para gerir, mas muitos incêndios, eles são de origem externos à unidade de conservação. Então a gente precisa também desburocratizar esse uso do fogo. A gente não pode considerar somente as atividades de combate, mas o uso do fogo. O mesmo empenho que a gente tem para combate, o mesmo orçamento, o mesmo recurso, as operações de guerra, a gente queria colocar também para as atividades de prevenção. Em uma extensa apresentação, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Estadual, Flávio Gledson Bezerra, mostrou as dificuldades e necessidades que a corporação tem no combate a queimadas tão grandes no bioma. Há algum tempo a gente adota aí uma filosofia de defesa civil para poder atuar frente aos incêndios florestais. Então, basicamente, a gente divide isso em 4 fases, né? Prevenção, preparação, resposta e responsabilização. A gente tem 41% de área queimada menor do que 2020. Então, quer dizer que o que a gente está fazendo, a gente está no caminho certo, né? E realmente há necessidade de aporte de recursos. Quando a gente compara o investimento que foi feito em 2020, 3 milhões e 800 mil, com 2024, 74 milhões para enfrentamento de incêndios, né, e fiscalização, a gente percebe que o investimento traz resultado, e é isso que a gente vê quando a gente compara a situação de 2020, o pior incêndio do Pantanal, com o 2024, a pior condição favorável para a ocorrência de incêndios no Pantanal Mato-Grossense de toda a história. Estamos em fase de regulamentação da lei do Plano Maureen Integrado Lazzaretti, secretária de do Meio Fogo, Ambiente de Mato Grosso. Estamos na discussão com o Senado do PL do licenciamento ambiental. É preciso que nós tragamos modernidade para as normas ambientais. E a modernidade, às vezes, é interpretada como flexibilização, e não é esse o objetivo dos órgãos estaduais. O que nós precisamos é concentrar o esforço compatível com a necessidade de resposta para a sociedade. Nos últimos 50 anos, o Pantanal perdeu aproximadamente 50% Wilson Santos, PSD Mato Grosso, deputado estadual. Um grupo recentemente de cientistas previu que até o final deste século não existirá mais Pantanal. Nós precisamos de recursos e que os recursos do Fundo Amazônia sejam estendidos ao Pantanal mato-grossense. Não temos como falar de Pantanal dividindo os dois estados. Joanice né? Lubi Batilani, superintendente do IBAMA em Mato Grosso do Sul. Todas as instituições, é um trabalho interinstitucional. Temos a nossa coordenação estadual do Preve Fogo, que tem uma base em Corumbá. Né? Então, Corumbá foi destaque nacional, internacional, né, pelos focos de incêndio. O Pantanal Sul Mato Grossense teve um período muito crítico, né? A gente fala não só dos incêndios, mas a escassez hídrica, né? Como isso já foi colocado aqui, o impacto que isso tem trazido para as comunidades, né? A gente tem terras indígenas, tem a reserva indígena Caduel, que tem mais de 500 mil hectares e parte fica no Pantanal, 70% da terra indígena sofreu com os incêndios, então todo esse trabalho conjunto de extrema importância. O deputado Carlos Avalone, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, fez um reconhecimento dos cuidados do homem pantaneiro. Essas pessoas, os pantaneiros, preservaram o Pantanal por 300 anos. Eles são os responsáveis de nós termos o bioma Carlos Avalone, mais presidente da CMA de ALMT. Nós temos 6 biomas no Brasil, e o menor deles é o Pantanal, mas é o que é o mais preservado. Mais de 80% de preservação no Pantanal. E o grande problema, nós vamos ver nas apresentações, foi a saída deles do Pantanal. Eles sabem como fazer. O cearazinho, pescador Fernando Francisco de Lima, que representou os pantaneiros, afirmou que pescou por 25 anos na região e fez um apelo por providências para os mais humildes que vivem e trabalham ali. Eu estou falando daquele que a caneta dele é um remo, eu estou falando daquele que a casa dele é um chapéu, eu estou falando dessas pessoas que estão passando Fernando Francisco de Lima, pescador pantaneiro. Pelo amor de Deus, caça um resíduo. Mato Grosso não consegue se enquadrar num resíduo do governo federal do auxílio emergencial de queimada e de seca. E nós temos mais uma lei no Estado que tirou o direito de nós sobreviver, senador.
É vergonhoso esses 100 mil reais que a comissão Senadora de meio Leila ambiente Barros, PDT, recebeu Distrito ano Federal, passado, e que presidente esses 100 mil, da sabe CMA. pra onde nós destinamos? Para o Rio Grande do Sul, para ver se nós sensibilizávamos os outros presidentes das outras comissões do Senado para que destinassem, né, para a reconstrução do Estado. Então, só para desabafar com vocês, que entendendo aos apelos, posso me comprometer sim, desde que os senadores também, não só os que estão aqui e esta presidente, mas que todos se comprometam a tratar esta pauta e a necessidade de investimento, principalmente para, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, ICMBio, o IBAMA. De fato, nós precisamos investir, né, na questão do combate aos incêndios. O Brasil apresentou à ONU uma nova NDC. A sigla significa Contribuição Nacionalmente Determinada, um compromisso com a transformação do modelo de desenvolvimento econômico do país para a redução do aquecimento global. Veja no quadro Mudanças Climáticas. Animação com hexágonos e geleira derretendo. Mudanças climáticas. O governo brasileiro definiu uma nova meta climática para o país no Acordo de Paris. O objetivo é reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa de 59% a 67% até 2035, na comparação com os níveis de 2005, o que equivale aproximadamente de 850 milhões a 1,05 bilhão de toneladas de gás carbônico. A nova meta foi entregue à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima na COP29 no Azerbaijão. Mais do que uma meta, nós temos aqui Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Secretário executivo da Convenção de Mudança do Clima, um novo paradigma para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, que é o que, em última instância, faz sustentar de forma duradoura a redução de CO2. Em comparação às metas já estabelecidas para o ano de 2030, o aumento é de 13% a 29%. A estimativa do governo é que o compromisso permita ao Brasil avançar rumo à neutralidade climática até 2050. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Animação com hexágonos e fotos da natureza. Giro Ambiental. A declaração final da cúpula do G20 reforçou o compromisso dos líderes com as questões ambientais. O documento contou com um eixo sobre desenvolvimento sustentável, transições energéticas e ação climática. Os países se comprometeram a intensificar ações urgentes para enfrentar as crises Narração, e os Ronaldo desafios Martins. diante de mudanças do clima, perda de biodiversidade, desertificação, degradação dos oceanos e do solo, secas e poluição. Como soluções, foram apontados financiamentos, preservação das florestas e transição energética. A COP29 terminou com um acordo de 300 bilhões de dólares por ano de apoio a países menos ricos na luta contra a crise climática. O valor não agradou a todos e foi contestado por países em desenvolvimento que defendiam a meta de mais de $1 trilhão. A próxima COP ocorrerá no Brasil, em Belém do Pará. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que regula o mercado de carbono. O texto institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, no qual empresas e países podem compensar as emissões poluentes e contribuir para a redução do aquecimento global. Você já ouviu falar em taxonomia verde? Não? Então veja a animação que preparamos para explicar para você. Taxonomia verde é uma classificação que define quais atividades econômicas são consideradas sustentáveis do ponto de vista ambiental. Investidores, empresas e governos usam esse guia padronizado e criterioso que define práticas realmente relevantes para a preservação do meio ambiente e a redução de impactos climáticos. Dar transparência e credibilidade a projetos é um dos principais objetivos, e isso combate o chamado greenwashing, uma falsa aparência de que algo é efetivamente sustentável. A base científica com normas técnicas e coerentes é fundamental nessa classificação.
e deve considerar todo o ciclo de vida das atividades produtivas. Vários países já possuem taxonomias verdes próprias. A União Europeia, por exemplo, desenvolveu a sua como parte do Pacto Ecológico Europeu, com a meta de alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso youtube.com/TV Senado. Os créditos entram em tela. TV Senado 2024. Senado 200 anos.